Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu recebi a responsabilidade de falar sobre um tema que eu considero extremamente importante e extremamente relevante para os nossos dias, que é a respeito do fim da teologia. E que, na verdade, o fim da teologia é a vida em comunidade. Então, eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia agora. Nós vamos ler um texto. E, após a leitura, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a ler ao longo da minha fala aqui. Então, eu queria que você abrisse agora comigo a sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo de número 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 19. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Amém? Quem já achou, diga amém. Então, a maioria já achou. Vamos lá. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 19, diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém. Só até aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo, estava até conversando sobre isso lá embaixo com alguns irmãos, nós temos vivido um momento em que há um interesse genuíno de muita gente no que diz respeito ao estudo teológico. O simples fato de nós estarmos reunidos aqui hoje, num evento como esse, que é um evento de teologia, mostra que isso é uma realidade. Até alguns anos atrás, para muita gente, teologia era uma coisa específica para quem estava ali no contexto do estudo, dos seminários, das faculdades. E hoje não. Hoje a gente vê que já há uma conscientização maior da importância da teologia. É claro que ainda estamos muito longe do ideal, mas já melhorou muito. E hoje a gente vê, inclusive, pessoas que têm uma certa empolgação no estudo teológico, pessoas que se interessam cada vez mais, que consomem conteúdos, leem livros, consomem conteúdos na internet, leem artigos, veem vídeos, ouvem podcasts de teologia, e isso é muito saudável para a igreja. Por outro lado, esse estudo, se não for feito de maneira adequada, há alguns perigos pelo caminho. E nós precisamos estar atentos a esses perigos. Por quê? Porque são perigos que podem desvirtuar completamente a finalidade para o qual a teologia faz parte da vida do cristão. E um desses perigos, que é talvez o principal que eu queria tratar aqui com vocês hoje, é o fato de que a teologia não é um trabalho individual. É muito importante que nós entendamos isso, porque sempre que a gente fala de estudo, qual é a imagem que vem na nossa cabeça? Quando você pensa em você estudando, qual é a imagem que geralmente vem na sua cabeça? Você sentado num lugar, lendo um livro, assistindo uma aula, enfim. Mas nós temos uma tendência de enxergar o estudo como uma atividade individual. Então, se eu quero estudar um assunto, eu pego um livro sobre aquele assunto e vou ler. Vou assistir uma aula, vou ouvir uma aula, enfim. Hoje, a quantidade de recursos é enorme. Mas nós temos uma tendência de pensar que a teologia e qualquer outro estudo
são questões individuais. Então, eu entro no meu quarto, fecho a porta, e o meu Deus, que me vê em secreto, vê o meu estudo teológico. Só que quando Jesus disse essas palavras, ele não estava falando de estudo, ele estava falando de oração. Oração de fato. Você entra no seu quarto, fecha a porta, ora, e o teu pai que te vê em secreto vai ouvir a tua oração. Mas quando nós falamos de estudo da palavra de Deus, o estudo teológico em específico, ele não é uma atividade plenamente individual. E por que isso? Porque quando nós falamos sobre estudar a palavra de Deus, nós precisamos entender que pensar a palavra de Deus sozinho é algo que pode ser muito perigoso. Porque todos nós fazemos parte de uma longa tradição, a tradição cristã, e aí ela se ramifica em várias outras subtradições, digamos assim. Então, você tem a tradição reformada, você tem a tradição pentecostal, você tem a tradição histórica, enfim, são várias tradições, mas todos nós somos, de alguma maneira, herdeiros de uma tradição. E o simples fato de nós herdarmos uma tradição já mostra que nós não estamos sozinhos quando estudamos teologia. Porque quando você pega um livro para ler, você está estudando junto com o autor daquele livro. Então, o nosso estudo teológico, ele é acompanhado pelos grandes mestres do passado. Quantos de nós já não lemos algum livro de autores como Agostinho, como Martinho Lutero, João Calvino, enfim, nós poderíamos citar o C.S. Lewis, que estava aqui na frase do quadro que o irmão ali ganhou, e todos eles nos acompanham ao longo do nosso estudo teológico. Mas o que nós não podemos nos esquecer é que, além dos mestres do passado, a nossa teologia, o nosso estudo teológico, deve ser acompanhado pelos nossos irmãos do presente. Porque eu não posso fazer teologia, eu não posso estudar teologia, eu não posso desenvolver uma teologia saudável se eu ignorar aqueles que estão à minha volta. Quais são as necessidades? Quais são as demandas, as angústias, as perguntas que estão ao redor do meu convívio, que estão no meu convívio diário? Quais são as necessidades da igreja onde eu congrego? Porque se a minha teologia não atende a essas demandas, a minha teologia está sendo uma teologia infrutífera. Do que adianta nós estudarmos teologia durante anos e anos e anos para gastar todo o nosso tempo respondendo perguntas que ninguém sequer está fazendo? E, infelizmente, muitos teólogos têm se ocupado de responder perguntas que ninguém está fazendo. E veja, eu não vim aqui pregar contra o estudo teológico, ao contrário. Como eu disse a vocês, eu coordeno um seminário, eu sou professor de teologia já há muitos anos, eu sou um grande defensor do estudo, mas um estudo que não se reflete, que não gera frutos na realidade da igreja, precisa rever os seus conceitos. Quando eu era estudante do ensino médio, eu era um aluno bom, eu era um bom aluno, tirava notas muito boas, mas tinha uma matéria especificamente que eu não conseguia aprender de jeito nenhum, e a matéria era química. Eu confesso a vocês que até hoje eu não sei como eu passei de ano em química ao longo da minha formação, porque eu não sei absolutamente nada de química. Para não dizer que eu não sei nada, eu sei que o átomo tem próton, elétron e nêutron, e é o meu limite. Não sei como eu passei de ano até hoje. Mas por que eu não aprendi química? Porque eu
na minha ignorância de um adolescente naquela época, eu olhava para a matéria de química e eu não conseguia entender qual era a relevância daquilo na minha realidade de vida. E sabe por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter o cuidado para que a teologia não se torne para você o que a química era para mim. Eu vejo muitas pessoas que não têm um real interesse no estudo teológico, porque elas olham para aquilo e dizem assim, tá, mas para que isso serve no meu dia a dia? O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai impactar na minha comunidade de fé? E muitas vezes as pessoas não têm respostas para essas perguntas, porque nós que estudamos teologia, perdemos a capacidade de mostrar às pessoas o quanto a teologia influencia na nossa prática de vida individual e comunitária. Então é nosso papel, enquanto pessoas interessadas em teologia, e eu acredito que se você está aqui é porque você é alguém interessado em teologia, é nosso papel trazer o conhecimento teológico para a nossa prática de vida, não só individual, mas a nossa prática de vida em relação ao nosso irmão, aquele que está do nosso lado, convivendo com a gente. A teologia precisa nos tornar filhos, servos e irmãos melhores, diante de Deus e diante do próximo. Eu li com vocês um texto da primeira carta de João. E essa carta, ela tem um contexto bastante interessante, porque João ali estava combatendo alguns problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Já no início da igreja, já tinha problemas, né? Problemas na igreja não são uma coisa do século 21. Isso já acontecia na igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja é composta de pessoas, e onde há pessoas, há problemas. Porque nós somos seres humanos caídos, temos uma natureza caída em nós. Então, arrumar problema é a nossa especialidade. Vide alguns coordenadores carecas de óculos por aí. Que essa eu não vou esquecer, eu vou levar essa no meu coração. Essa não tem jeito. Essa não dá para esquecer, que é muita coincidência, é muita. Então, até perdi o raciocínio. Então, na epístola de João, ele está ali combatendo um problema chamado gnosticismo. Guarde essa palavra, porque eu vou explicar isso lá na frente, ainda não agora. Mas João estava combatendo esse problema, e esse problema estava trazendo alguns desdobramentos para a igreja, ao ponto de causar divisões, ao ponto de fazer com que algumas pessoas abandonassem aquela congregação. Eu pedi a você que mantivesse sua Bíblia aberta, volte aí uma página, 1 João capítulo 2 agora, olha o que diz o versículo 19. 1 João capítulo 2, versículo 19. João escreve dizendo assim, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que João está dizendo aqui? Que algumas pessoas haviam abandonado, algumas pessoas haviam ido embora. E como pode, numa igreja, haver pessoas que simplesmente viram as costas e se vão? Isso acontece por vários motivos. Decepções, visões equivocadas. Mas o que eu quero te dizer é que o motivo que não pode causar esse tipo de atitude é a falta de entendimento da importância de se ter uma teologia saudável, uma teologia que transborda para aqueles que estão ao meu redor. E João, então, faz essa dura crítica, ele dá esse diagnóstico terrível para dizer o seguinte: eles não eram dos nossos, por isso saíram. Mas quantos de nós já não vivemos a dor
de ver alguém que congregava com a gente, pessoas por quem nós nutrimos tanto carinho, a quem nós dedicamos boa parte do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso afeto, essas pessoas simplesmente virarem as costas e irem embora. E uma teologia saudável nos ajuda também a lidar com essa situação. E aí, voltando ao meu ponto inicial, nós temos vivido dias em que há uma empolgação pelo estudo teológico. No entanto, nós constatamos que muitas pessoas têm vivido uma teologia totalmente individualista, quando, na verdade, a nossa teologia deve ser uma teologia que gera comunhão, que gera vida em comum, em comunidade. E aí, você está com a sua Bíblia aberta aí em 1 João capítulo 2, volte um pouquinho agora, olha o que João diz no versículo 9. 1 João capítulo 2, versículo 9. O texto diz assim, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Aqui o diagnóstico de João é duro. Vocês lembram que João era lá o discípulo do amor, né? Amoroso. Mas aqui ele está sendo enfático. E o que João está dizendo aqui é o seguinte: se você acha que está na luz, que a sua mente está muito iluminada pelo conhecimento, pela presença do Espírito Santo, mas você é incapaz de amar, você odeia o seu irmão, você está em trevas até agora. O que João está dizendo é: a verdadeira ortodoxia, a verdadeira teologia saudável, ela é testada pela comunhão. Eu posso ter uma teologia formalmente perfeita. Eu posso ter uma teologia teoricamente corretíssima. Mas o teste da minha teologia não é uma prova de múltipla escolha, onde eu coloco qual é a doutrina mais bíblica. O teste da minha teologia não é uma dissertação de 40, 50 linhas a respeito de um determinado tópico teológico. O verdadeiro teste da minha teologia é como eu me porto quando eu estou em comunidade com os meus irmãos. É nesse momento que os grandes teólogos são testados, porque muitos que se julgam grandes teólogos vivem nas suas torres de marfim, completamente à parte da igreja do Senhor. E Deus não nos chamou para vivermos isolados. Deus não nos chamou para viver uma teologia que é incapaz de ouvir as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Porque muitos tratam a teologia como um trabalho meramente intelectual, quando na verdade a teologia é um instrumento no que foi nos dado por Deus para transformar as vidas daqueles que estão à nossa volta. Portanto, nós precisamos entender que é lógico que nós precisamos ter uma teologia alinhada à palavra de Deus, sem dúvida. Mas a nossa teologia é de fato testada no momento da comunhão. Se você conhece todas as doutrinas, mas ainda guarda ódio, rancor e mágoa no seu coração, a teologia ainda não está cumprindo a verdadeira finalidade dela na tua vida. Então, essa noite, o Senhor nos convida a uma reflexão profunda, com base aqui na visão do próprio João, a respeito do que é ser um cristão verdadeiro. Um autor muito conhecido, um dos maiores hermeneutas do final do século XX, Gordon Fee, ele diz, comentando essa carta a João, ele diz que para João a essência do cristianismo não é uma ideia a ser compreendida, mas uma vida a ser vivida em comunidade. Nós não podemos tratar o cristianismo como algo abstrato.
eu levantei a minha mão, fui lá na frente, aceitei Jesus, agora a minha vida mudou. Tudo bem, mas como a tua vida mudou na prática? Porque se você levanta a mão, vem à frente, aceita Jesus, se você confessa Cristo como teu Salvador, mas a tua prática de vida não mudou, que transformação é essa? Como pode um Deus que é onipotente transformar o nosso intelecto e não transformar as nossas atitudes? Se Cristo é o Deus Todo-Poderoso que veio a esse mundo em carne, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus e um dia voltará, como é que eu posso olhar para dentro de mim mesmo e dizer, essa área da minha vida eu não mudo nem por Jesus? Porque é isso que a gente ouve muitas vezes, as pessoas dizem assim, não, eu nasci assim, tem até lá a música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou ser sempre assim. Gabriela. E nós temos visto irmãos que vivem assim. E aí você vai conversar sobre teologia, ele conhece tudo. Não, porque a soteriologia, veja bem, porque a escatologia, e tem opiniões das mais diversas. Aí quando encosta um irmão do lado dele, ele se afasta. Não, porque esse irmão aí é meio complicado. Você é muito santo, né? Você sim é maravilhoso. Por quê? Porque leu 2 ou 3 livros. Nós precisamos entender que o estudo da palavra deve mudar não apenas a nossa mente, mas deve transformar o nosso caráter em relação a nós e em relação também ao nosso próximo. E quando nós falamos de comunhão, nós vamos entrar no tema que é o tema preferido de João nas suas cartas, que é uma palavrinha que hoje em dia está totalmente banalizada. Essa palavra está tão banalizada que ela vem cada vez mais sendo esvaziada de sentido. Mas para João, ela é uma palavra fundamental, que é a palavra amor. É impossível ter comunhão sem amor. E sabe por que é impossível ter comunhão sem amor? Porque comunhão sem amor deixa de ser comunhão e vira conveniência. Se eu não amo, eu não tenho comunhão. Eu tenho uma vida de conveniência. Como assim, Alcino? Simples. Se eu não amo meu irmão, eu até me aproximo dele, enquanto for conveniente para mim. Quando deixar de ser conveniente, eu abandono aquele irmão e vou para o próximo. Quem não tem amor é assim, vive de conveniências, mas aquele que ama o seu irmão, o ama independente daquilo que aquele irmão tem para oferecer, independente dos dramas, independente das angústias, independente das falhas, nós continuamos amando uns aos outros, porque nós somos irmãos, e mesmo quando aquela pessoa é tão difícil, que tem hora que dá vontade de você jogar ela lá embaixo, a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. É fácil? Nem sempre. Com algumas pessoas é mais difícil do que com outras. Mas é o que a Bíblia ordena que nós façamos. Portanto, nós precisamos entender que não existe comunhão sem amor. E que é uma prova disso? Não existe nem teologia verdadeira sem amor. Porque, como eu venho dizendo aqui desde o início, a verdadeira teologia, ela depende da comunhão, ela tem como sua consequência a comunhão. E eu queria que você abrisse aí agora a sua Bíblia, ainda 1 João, volta para o capítulo 4. Alcino, você está lendo vários versículos? Sim, leremos mais. 1 João, capítulo 4, olha o que diz o versículo de número 8. Está preparado para esse? Esse é forte.
1 João 4,8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O texto não diz assim, quem nunca estudou teologia não conhece a Deus. Quem não sabe a diferença de pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo não conhece a Deus. Quem não sabe a respeito dos atributos comunicáveis e incomunicáveis não conhece a Deus. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo que quem não ama, ou seja, eu posso saber tudo isso que eu falei, eu posso pegar todas as teologias sistemáticas, teologias bíblicas, teologias históricas, ler de ponta a ponta. Se eu não amo, João está dizendo que eu não conheço a Deus. Portanto, conhecer a Deus vai além de obter uma informação intelectual. Conhecer a Deus envolve o sentimento que eu disponibilizo para o meu próximo. Porque Deus não é como aprender matemática ou português, que você grava algumas regras, algumas fórmulas e aprendeu. Não. O conhecimento de Deus precisa transbordar para a minha prática de vida. E é impossível conseguir isso sozinho. É impossível conseguir isso vivendo isolado. E a prova disso é a própria Trindade. Quando nós olhamos para a Trindade, nós temos um Deus que subsiste em 3 pessoas. E aí existe um termo na teologia que eu gosto bastante, que nós chamamos de pericorese. O que é a pericorese? Pericorese é a ideia de que nós cremos em um único Deus, que subsiste em 3 pessoas. Essas 3 pessoas são distintas, mas elas fazem parte totalmente uma da outra. Então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles vivem numa harmonia tão grande, porque são um só Deus, e eles vivem essa harmonia. Os teólogos chamam de essa dança da Trindade, é o que nós chamamos de pericorese. Como Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam entre si. E aí um teólogo muito importante chamado Jürgen Moltmann, ele diz o seguinte: quando nós olhamos Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, eles são um único Deus, mas esse único Deus é uma comunidade, porque são 3 pessoas. Um único Deus é capaz de, em si mesmo, na Trindade existe comunhão. Comunhão plena entre Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o modelo que nós precisamos seguir. Pai, Filho e Espírito Santo têm uma comunhão tão plena, porque eles são um único Deus. E eu e você precisamos ter uma comunhão plena, porque nós somos um corpo. Enquanto nós não entendermos que nós somos um corpo, nós podemos estudar toda a teologia do mundo, nós não conheceremos quem Deus é. Porque a verdadeira teologia, ela me aproxima do meu irmão. A verdadeira teologia não pode me afastar do meu irmão. E como eu disse lá no início, João estava enfrentando um problema chamado gnosticismo. E o que era o gnosticismo? Ele tinha várias ramificações, mas a tese principal dos gnósticos era: nós temos um conhecimento secreto, e só quem tem esse conhecimento é que pode ser salvo. Por isso que o nome era gnosticismo, porque a palavra gnose em grego significa conhecimento. E aí os gnósticos viviam a vida deles da maneira que eles queriam,
Mas eles diziam assim: nós estamos salvos, independente de como nós vivamos na prática, porque nós temos o conhecimento secreto que nos leva à salvação. E o que é isso? Isso significa que eles achavam que para ser salvo bastava obter a informação. Uma informação que só eles tinham. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Eu sou um grande incentivador do estudo teológico. Eu dou aula de teologia há mais de 15 anos. Mas eu preciso te dizer que se o seu estudo teológico não faz com que a sua prática de vida mude, se o seu saber não mexe com a tua carne, se o teu saber é um saber desencarnado, se você acha que o simples fato de estudar teologia é capaz de te salvar, você está dizendo que você é salvo pelas obras. Vou repetir. Se você acha que o fato de você estudar teologia te salva, você está dizendo que a salvação é pelas obras. Você é salvo porque você estuda. E isso vai contra o que a Bíblia diz. Na verdade, eu estudo porque eu sou salvo. E se eu sou salvo, eu não apenas estudo, eu me comporto como um salvo, eu amo como um salvo, eu me importo como um salvo, eu me compadeço como um salvo, eu tenho misericórdia como um salvo, porque se eu sou salvo, não é só o meu cérebro, o meu coração, a minha mente, os meus braços, todo o meu corpo, tudo que eu sou é salvo e redimido pelo sangue de Jesus. Essa é a verdadeira teologia. E ao longo da história da igreja, nós temos outros exemplos de momentos em que a teologia esteve completamente divorciada da prática. Na Idade Média, período que nós conhecemos como escolástico, havia uma preocupação muito grande com a precisão teológica. Nós tivemos grandes homens, como, por exemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um grande teólogo, um grande filósofo. Mas você sabe qual era o apelido de Tomás de Aquino entre os seus colegas lá do monastério? É um pouco engraçado, mas eu vou te falar. Porque ele era um homem grande, tinha um peso, né, era bem gordo. Então, chamavam ele de boi mudo. O apelido de Tomás de Aquino era boi mudo. Boi por causa do corpo dele, que ele era muito alto, muito gordo. E mudo porque ele passava dias, semanas, meses sem falar com ninguém. Agora eu pergunto a vocês, com todo respeito ao Tomás de Aquino, que teologia é essa, que é tão precisa na teoria, mas que não causa nele a necessidade de transmitir, de interagir com o próximo? Essa é uma teologia que é muito bonita nos livros, mas na prática talvez ela ajude a explicar por que a Idade Média até hoje é conhecida como a Idade das Trevas. Porque é uma teologia divorciada da prática de vida. Portanto, nós precisamos ter cuidado para que quanto mais nós estudarmos teologia, nós não nos isolemos cada vez mais, porque o nosso coração é muito tendencioso a cair em tentações. Então você começa a achar que porque você aprendeu um pouquinho, você já é melhor do que o irmão que está do teu lado. E eu já ouvi aluno de seminário de primeiro período. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pessoal mais perigoso que existe é seminarista de primeiro período.
Tem algum aí, é? Ih, rapaz, eu não sabia, hein? Eu já estou com a fama do coordenador, agora eu vou ficar... Eu estou me complicando, acho que eu não volto mais em Caraí. Olha só. Tá ficando difícil para mim. Tá ficando difícil para mim. O aluno de primeiro período de seminário é complicado. Por quê? Ele tem convicção que já sabe tudo. E aí, ele chega... Sabe como é que você conhece um aluno de primeiro período de seminário? É muito fácil de conhecer. Ele chega para você e fala assim, boa noite. Boa noite. Qual o nome do irmão? Alcino. O irmão estudou aonde? É assim, entendeu? É a adaptação daquela pergunta assim, ó, jogou aonde? Né? É mais ou menos assim, o irmão tem formação teológica? Qual é a opinião do irmão a respeito da grande tribulação? Só para eu ver, assim, ele não fala, mas ele pensa assim, né? Só para eu ver se o irmão está apto a conversar comigo. É mais ou menos isso, né? E o que é isso? Mas isso é normal, essa fase é até legal de acompanhar. Porque no segundo período ele vai começar a perceber que a coisa não é bem assim. É aquela empolgação inicial, é normal. Todo mundo... Eu já fui também do primeiro período, está tudo certo. Está tudo certo. Mas o que eu quero dizer o problema é se a gente parar no primeiro período para sempre. Você avança nos períodos, mas a tua maturidade ficou lá no primeiro período do seminário. E tem gente que já se formou em teologia há 30, 40 anos e a mentalidade é de primeiro período ainda. Eu comecei a dar aula de teologia muito novo. Muito novo. E eu lembro até hoje de uma vez que eu cheguei na sala para dar aula, eu devia ter 20 anos de idade, mais ou menos. Eu cheguei para dar aula, quando eu entrei na sala, um pastor que estava sentado assim, mais ou menos, no meio da sala, ele perguntou, você que é o professor? Falei, sim. Ele, pois então eu estou indo embora, porque esse menino aí não tem nada para me ensinar. Um pastor. E saiu. Falei, ok, né? Vou fazer o quê? Dei minha aula normal. Hoje em dia, esse pastor é meu amigo. Hoje em dia, ele me chama para pregar na igreja dele o tempo todo. Aí eu falo, pastor, o senhor lembra, né? Ele, lembro. Falei, mas está tudo certo. Era primeiro período, né, pastor? Então, acontecem essas coisas. Né? Mas a teologia que não transforma a nossa prática em relação ao outro, ela tem algum problema. A gente precisa rever isso, meus irmãos, porque nós não podemos viver dessa forma. A verdadeira teologia exige de nós comunhão. A verdadeira teologia exige de nós, muitas vezes, vulnerabilidade. Não é porque você estudou teologia que você tem que se mostrar para alguém como um super-homem, uma super-mulher, porque nós não somos. Nós só estudamos um pouquinho mais do que os outros. Mas nós não somos mais vulneráveis, nós não somos menos vulneráveis. Nós temos problemas, nós temos falhas, nós temos angústias, dores, lágrimas iguais a todo mundo. E muitas vezes alguém que nunca estudou teologia vai ser usado por Deus para trazer consolo, para trazer paz, para trazer uma palavra que vai nos trazer um conforto que nenhum livro de teologia nos trouxe naquele momento. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que vocês sejam sarados, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago não diz, se você nunca estudou teologia, confesse as suas culpas e ore uns pelos outros. Não, ele não coloca um asterisco. Isso vale para todos nós. Todos nós precisamos entender que, apesar da teologia, nós continuamos sendo homens e mulheres de carne e osso.
Para encerrar, eu queria ler um último versículo com vocês. Melhor, alguns versículos, né? Que está lá, agora não é carta não, agora é no Evangelho segundo João, capítulo 17. João, capítulo 17. Aqui é um dos meus textos favoritos da Bíblia. A Bíblia toda é inspirada por Deus, mas nós temos os nossos textos favoritos, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros que você não lê um salmo, você não dá a mesma atenção que você dá para um salmo para Sofonias. Vamos ser sinceros aqui, né? Estamos entre irmãos, né? Entre o Salmo 23 e Sofonias, você lê o Salmo 23, né? Agora apareceu um monte de fã de Sofonias. Ah, entendi. Então tá bom. Vou mudar então, vou sair de Sofonias. Carta de Judas, pronto. Carta de Judas. Você não lê a carta de Judas igual você lê um salmo. Todos nós temos os nossos textos preferidos. João 17 é um dos meus, por quê? Porque você tem o próprio Jesus orando pelos discípulos. Você já parou para pensar no que é Deus orando por você? Jesus está orando pelos discípulos. E olha o que ele diz do versículo 20 até o 23. João 17, do 20 ao 23. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus está dizendo aqui uma coisa muito importante. Jesus está dizendo que o que vai fazer o mundo reconhecer que foi Ele que nos enviou, não é a nossa teologia. É o fato de nós sermos um. O que significa que a comunhão é o maior argumento apologético que o Deus deu à igreja. Você pode ter os melhores argumentos, as melhores respostas, mas o mundo vai reconhecer esta obra como obra de Deus, quando ele olhar para essa sociedade tão polarizada, essa sociedade que hoje em dia tudo é motivo de divisão, mas quando eles olharem para a igreja de Icaraí e verem um povo de origens diferentes, de cores diferentes, de classes sociais diferentes, de opiniões diferentes, eles olham para esse povo e vê que toda essa mistura de gente, quando se juntam, são um. Eles vão olhar e dizer, o Deus desse povo é diferente. Nenhum argumento teológico é mais poderoso do que isso. Você deve estudar teologia, mas a teologia que você estuda deve ser, em primeiro lugar, para te ensinar a amar mais esse irmão que está aí do teu lado. Eu queria encerrar te convidando para se colocar de pé. Peço licença ao pastor, porque eu queria fazer uma oração. Posso, pastor? O senhor me autoriza a fazer uma oração? Amém. Então eu queria terminar fazendo uma oração por todos nós que estamos aqui. Pedindo ao Senhor para que nós tenhamos outros e outros eventos como esse aqui nessa igreja, mas que não seja apenas para uma teologia teórica, que todos esses eventos sirvam, em primeiro lugar, para nos fazer amar mais uns aos outros, para nos fazer entender o valor da comunhão,
e que a verdadeira teologia não seja apenas para encher a nossa mente de letras, mas seja para transbordar em caráter transformado, em testemunho vivo e em vidas que glorificam o nome do Senhor, lá fora e aqui dentro. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a graça dele esteja sobre nós, direcionando cada estudo, cada palavra, cada atitude, que nós possamos manter acesa a chama do desejo pelo conhecimento no nosso coração, mas que essa chama também queime todas as impurezas, toda a mágoa, toda a falta de perdão, toda a falta de comunhão, todo rancor, e que nós possamos ser um no Senhor. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós queremos te agradecer. Nesse momento nós queremos te agradecer pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui, Senhor. Te agradecer pela igreja de Caraí, Senhor, que em meio a essa sociedade que tem dado valor a tantas coisas passageiras, aqui nós temos um povo que valoriza o estudo da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que esse povo se mantenha firme nessa direção, Senhor. Que a tentação do pragmatismo não venha atingir esse povo, Senhor. Não permita que os discursos que tentam seduzir, Pai, o Teu povo nessa sociedade atual, alcancem essa igreja, não. Mas que essa igreja possa ser blindada pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um desses irmãos, Senhor, essa obra linda que o Senhor tem feito aqui, Senhor, esse povo tão acolhedor, esse povo tão comprometido, tão engajado com a Tua obra, Senhor, tão caloroso, tão receptivo, que o Senhor continue dando graça, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a liderança dessa igreja, Pai. Que o Senhor possa dar direção, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa dar sabedoria para continuarem conduzindo essa obra de acordo com a Tua vontade, Senhor. E, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa guiar os nossos estudos, Senhor, para que nós possamos ter luz na nossa mente, Senhor, mas também fogo nos nossos corações, Senhor. Para que nós não sejamos meros intelectuais teóricos, Senhor, mas que a nossa teologia faça olhar para o nosso irmão, olhar para o necessitado e enxergar ali alguém que carece do Teu amor, mas que também carece do nosso amor, Senhor. Não permita que a nossa teologia nos faça fechar os olhos e ouvidos para as necessidades que estão à nossa volta, Senhor. Ah, Senhor, dá para cada um de nós a sensibilidade do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos olhar para os nossos irmãos e reconhecer quando um irmão precisa apenas de um abraço, Senhor. Para que, Senhor, nessa noite, mágoas venham ser extintas, Senhor. Que seja uma noite de perdão, que seja uma noite de reconciliação, Senhor, que seja uma noite em que os erros do passado fiquem no passado de uma vez por todas, em nome de Jesus, Senhor, e que os Teus filhos e filhas possam iniciar uma nova página, uma nova etapa nas suas vidas, Pai. Que a nossa teologia possa ser uma teologia que nos ensina a amar, uma teologia que nos ensina a perdoar, e uma teologia que nos ensina a recomeçar, Senhor. Porque foi para isso que o Senhor morreu na cruz, para nos dar a oportunidade do recomeço, Pai. Que nós possamos recomeçar em todas as áreas da nossa vida, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.